2.48 Sword Golf Magic. Capítulo 226 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O oficial olhou para o aluno. Isso responde sua pergunta. O aluno assentiu e recuou. O estudante não pensou que esses três homens mascarados eram provavelmente traidores do lado do Duque Mithril. Seu status também explicava a necessidade de uma máscara. Todos odiavam traidores, não importa a que facção eles pertencessem. Alguém que apunhalou sua casa pelas costas era muito fácil de odiar. Um dos homens mascarados levantou ligeiramente a mão de forma indiferente. O oficial gesticulou para que ele falasse. O homem olhou para o aluno. Nem todo mundo que usa máscara está usando uma pelo motivo que você possa imaginar. Alguns de nós simplesmente não estão interessados em se envolver na política. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Nada mais, nada menos. O homem recuou e voltou a ficar em silêncio. Claro, disse o oficial com um sorriso. Então, o oficial sacou sua lança e se virou. Precisamos ir. Temos que alcançar nosso objetivo ao anoitecer. Já que não temos muito tempo de sobra, estarei lidando com todas as diferentes feras que encontrarmos. O grupo de soldados juntou suas coisas e se preparou. Então, o oficial avançou em um ritmo impressionante e os soldados o seguiram. Todos os soldados estavam correndo a cerca de 80 km por hora, que não era sua velocidade máxima, mas ainda assim muito cansativo. Este foi provavelmente um teste do oficial para ver quais de seus soldados valiam alguma coisa. O grupo correu para o noroeste, ignorando completamente a estrada, e depois de um tempo, eles já haviam entrado na floresta selvagem. Alguns alunos ficaram nervosos. O grupo estava avançando pelo deserto sem nenhum cuidado com a segurança. Isso foi muito imprudente. No entanto, os outros guerreiros não se importaram. Foram 30 guerreiros no palco geral. A única coisa que poderia colocá-los em perigo era uma besta do estágio geral final mais forte, e eles não existiam tão longe ao norte da floresta selvagem. Por que não nos apresentamos enquanto corremos? O oficial gritou da frente. Deixe-me começar. Sou Lance e sou um sargento do exército pessoal de Duque Irlwind. A voz do oficial alcançou todos os soldados, embora eles estivessem avançando ruidosamente pela floresta. Eu irei em seguida, gritou um dos soldados que obviamente estava aqui para causar uma boa impressão. Eu sou. O soldado se apresentou com uma voz cheia de confiança e carisma. Depois dele, os outros guardas que queriam causar boa impressão falaram, apresentando-se. Os ex-bandidos e mascarados rapidamente deram um nome a esse grupo de soldados. A partir deste dia, o grupo de soldados que queria impressionar seus superiores foi apelidado de Bootlickers. Depois que os Bootlickers terminaram de se apresentar, os alunos vieram em seguida. Metade dos alunos conseguiu parecer competente e inteligente, mas a outra metade parecia nervosa por falar com tantos estrangeiros enquanto avançava pelo deserto. Os ex-bandidos e mascarados apelidaram esse grupo de Rooks. Depois que o último aluno terminou de se apresentar, ninguém falou por um tempo. Eu disse para vocês se apresentarem, o oficial gritou da frente com um tom mais severo. Eventualmente, um dos bandidos tomou a iniciativa, mas não falou muito. Ele deu um nome obviamente falso e disse que estava aqui para ganhar dinheiro. Os outros bandidos seguiram o exemplo, dando nomes falsos e razões aparentemente aleatórias para estarem aqui. Os Bootlickers e Rooks ficaram enojados com o claro desrespeito vindo desses bárbaros, o que deu a esse grupo o apelido de Scumbags. Por fim, chegou a vez dos três mascarados, que eram, de longe, o menor grupo. Você pode me chamar de Zero. Estou aqui para ganhar dinheiro e odeio política, por isso estou de máscara. Não tenho interesse em ser observado por nenhuma facção. Eu não me importo com suas crenças. Eu não me importo com suas promessas. Vou fazer meu trabalho e você não vai mais me ver. O mascarado que acabara de se apresentar, Zero, tinha cerca de 185 centímetros de altura e longos cabelos negros. Ele usava uma máscara preta com desenhos elaborados que revelavam apenas sua boca. Nas costas,
Ele usava uma gigantesca espada curva. Era largo e aparentemente feito de pedra negra áspera. Sua arma exalava violência e brutalidade. Você pode me chamar de um. Também estou aqui para ganhar dinheiro e estou usando uma máscara porque não quero que as pessoas descubram minha identidade. Não quero arrastar minha família para este conflito. Assim como a pessoa antes de mim, você não me verá novamente assim que o trabalho terminar. O segundo mascarado tinha cerca de 175 centímetros de altura, cabelo preto curto e usava uma máscara preta em branco, que cobria todo o rosto. Em suas costas havia uma espada longa e ligeiramente curva com apenas um gume. Não era tão grande quanto a espada de Zero, mas era tão longa. Sua arma falava de um estilo de batalha que preferia velocidade e ataques rápidos, mas devastadores. Vou seguir a tendência dos outros dois e vou assumir o nome 2. Estou aqui pelo dinheiro e estou usando uma máscara porque não quero que meus ex-colegas saibam quem eu sou. Alguns dos soldados lançaram olhares curiosos para o último indivíduo. Ele se apresentou com a mesma identidade com a qual um indivíduo mascarado tentou não ser associado. Qual era o plano dele? Tuno tinha cabelo preto de comprimento médio, tinha cerca de 180 centímetros de altura e usava uma máscara preta em forma de estrela que revelava apenas a boca e o nariz. Em suas costas havia uma lança negra bastante curta. Em comparação com a maioria das lanças, não tinha uma cabeça larga, fazendo com que se parecesse mais com uma agulha gigante do que com uma lança. Após a apresentação, os outros grupos de soldados apelidaram o grupo de mascarados de números. Deixe-me dar mais uma boas-vindas a todos vocês. O oficial gritou da frente. Agora que todos nos conhecemos, vou falar sobre o seu trabalho e sua nova casa no futuro próximo. Enquanto todos continuavam correndo, o oficial apresentou a todos a história do campo de batalha e o que aconteceu desde que o Isilvern assumiu a zona. Após alguns minutos de explicação, o grupo deixou a floresta selvagem e entrou no deserto da zona Isilvern. A partir de então, alguns dos soldados notaram algumas bestas mais fracas do General Stage de vez em quando, mas nenhuma das bestas os atacou. Bestas não eram estúpidas, e esse grupo de pessoas definitivamente não parecia fácil de matar. Uma hora depois, o grupo passou por uma cidade. Outra hora depois, o grupo passou por outra cidade. Nas últimas horas, muitos dos soldados começaram a conversar entre si enquanto o oficial informava a todos da frente de batalha. Mas algumas horas depois, alguns dos soldados mais fracos pararam de falar enquanto se concentravam em acompanhar. Correr por tanto tempo em tais velocidades estava drenando sua concentração, e eles não queriam conversar agora. Claro, todos ficaram dentro de seu grupo. 2 horas depois, a maioria dos soldados parou de falar enquanto se concentrava em acompanhar. Alguns deles já estavam começando a ficar para trás. Perto do início, os Bootlickers estavam na frente, seguidos pelos Rockies, seguidos pelos Scumbags, seguidos pelos Numbers. Agora, os Bootlickers estavam na frente, mas tinham expressões estressadas e tensas. Atrás deles vinham os Números, que não demonstravam exaustão. Atrás deles estavam os canalhas. E em último lugar ficaram os Rocks. O oficial notou como todos estavam agindo em silêncio. Parar! O oficial gritou enquanto levantava sua lança. O grupo parou atrás dele. Estamos agora na fronteira entre a Old Silver Zone e a New Silver Zone. De agora em diante, as coisas podem ficar perigosas, já que não há regiões selvagens categorizadas típicas aqui. O oficial sorriu enquanto olhava para seus soldados. Quem sabe? Talvez encontremos uma besta do Commander Stage. Alguns dos soldados ficaram nervosos. O oficial olhou para todos e deu especial atenção aos 3 números. Todos os 3 parecem ser guerreiros poderosos e experientes, pensou. Ele olhou para eles por mais tempo para se lembrar de suas feições. 0. O homem alto com longos cabelos negros e sua gigantesca espada curva. 1. O homem mais baixo com cabelo preto curto e sua longa espada de um gume. 2. O homem comum com cabelo de comprimento médio e sua lança muito peculiar. Os 3 números ficaram perto da frente,
esperando que o oficial continuasse em silêncio. Um desses três era Chang. Mas qual deles? Sword Golf Magic. Capítulo 227. Conversa de números. Depois de um pouco de descanso, o grupo continuou descendo a ladeira. A Silverzone tinha muitas montanhas e colinas, e o campo de batalha era basicamente uma gigantesca cratera que havia sido criada ao longo de muitos anos de guerra entre bestas de gelo e fogo. Claro, o confronto entre as duas bestas da zona não ajudou a Terra. O confronto deles aconteceu no norte e, se não fosse por eles, o outro lado da cratera começaria no meio do campo de batalha. No entanto, desde que eles lutaram, um grande pedaço do norte também foi destruído, deixando para trás uma cratera de 1 quilômetro de largura, que era tão profunda quanto a cratera central do campo de batalha. Bastava imaginar uma grande cratera no centro do mapa, que depois se estendia para o norte por mais alguns quilômetros. Enquanto o grupo de soldados avançava pela encosta íngreme, eles tiveram que escapar de vários picos de gelo. Ao longo dos anos, o fogo derreteu o solo em muitas partes e o empurrou para o sul. No entanto, essas ondas de terra foram congeladas pelo Issimana, essencialmente prendendo-as no lugar. Por causa disso, vários picos congelados de terra apontavam para o sul, tornando a viagem muito inconveniente para pessoas que não podiam pular vários metros no ar. Felizmente, como guerreiros do General Starge, esses espinhos não passavam de algumas pedras maiores na estrada, mas, é claro, ainda era cansativo pular constantemente sobre eles. Por que você disse que era um traidor? Dois olhou para um, que acabara de fazer a pergunta. Por que você se importa? Dois perguntaram. Por quê? Goste você ou não, nós três fomos agrupados, respondeu um. Não podemos confiar em ninguém, mas pelo menos deve haver alguma confiança entre nós três. Como pode haver confiança sem reciprocidade? Dois perguntaram. Eu dei a você uma parte sensível sobre minha pessoa, mas você não me deu nada. Um bufou. E como vou acreditar que o que você disse é verdade? Que razão eu teria para me colocar em perigo? Dois perguntaram. Por um tempo, Oni não respondeu. Supondo que você disse a verdade, por quê? Por que você disse a verdade? Quero me vingar das pessoas que me caçaram no passado, explicou Tu. Minhas palavras certamente os atrairão. Por um segundo, Oni quis comentar que essa era uma ideia estúpida. Afinal, se o inimigo soubesse onde e quem era o dois, eles não enviariam alguns guerreiros fracos. Eles definitivamente enviariam alguém que tivesse o poder de matar dois. Mas então, um viu o anel espacial no dedo de dois, e ele percebeu que dois provavelmente tinha sua arma real escondida, tornando difícil para o inimigo descobrir quem ele era exatamente. Um olhou para a arma de dois e adivinhou que esta arma não era a arma real de dois. Talvez dois estivesse até imitando outro traidor para fazer o inimigo subestimá-lo. E se eu pertencer à facção do Duque Mithril? Um perguntou. Então, dois perguntaram. O que isso importa? Você não sabe nada sobre mim e não aprendeu nada. Esta conversa não mudou nada entre nós. Se você fosse parte do inimigo, tentaria me matar, independentemente de eu falar com você ou não. Você é muito inteligente, comentou um com uma risada áspera. Gosto de ter alguém inteligente ao meu lado. E como você planeja me trazer para o seu lado? Dois perguntaram. Teremos muitas oportunidades de provar nossas intenções um ao outro, um respondeu. Temos um ano inteiro pela frente e entraremos em conflito com humanos e bestas durante esse tempo. Se as palavras não podem convencê-lo, minhas ações o farão. Dois permaneceram em silêncio por um tempo. Tudo bem, então vou esperar pela sua prova. Não se preocupe. Pode acontecer mais cedo do que você imagina, disse um com uma risada. De qualquer forma, também preciso falar com nosso outro amigo. Um olhou para Zero, que estava descendo a encosta logo à frente deles. Eu não teria muitas esperanças, disse dois. Zero se sente como alguém que não se importa com palavras. Acho que você chegaria mais longe com dinheiro do que com palavras. Tu não podia ver o rosto de Oni devido à máscara, então ele não podia julgar a reação de Oni às suas palavras. Talvez,
Disse misteriosamente. E então, ele acelerou para alcançar zero. Muitos outros soldados do grupo tiveram dificuldades com o salto constante, mas um aparentemente dançou sobre as enormes agulhas geladas sem se importar com o mundo. Em apenas alguns segundos, chegou ao lado de zero. Você disse que estava interessado em dinheiro, certo? Perguntou. Eu sou. Zero respondeu diretamente. Oni olhou para Zero mais de perto e notou que ele também usava um anel espacial. Isso significava que Zero poderia muito bem ter escondido sua verdadeira arma e equipamento. Você está disposto a ganhar dinheiro adicional? Perguntou. Depende do valor e dos riscos, respondeu Zero. Não vou comprometer meu pagamento da facção do Duque Irwin por uma quantia menor. Não, nada disso, Oni explicou rapidamente. Eu não quero que você vá contra a nossa missão. Então, estou ouvindo, disse Zero. Zero não podia ver o rosto de Oni, mas imaginou Oni sorrindo sob sua máscara. Você vê, nós três fomos agrupados por todos os outros. Você pode ver isso pela distribuição da equipe, explicou Oni. Vá direto ao ponto, Zero respondeu com algum aborrecimento. Ninguém gostou que Zero interrompesse tão rapidamente, mas ele manteve seu aborrecimento sob controle. 2 Não está muito interessado em formar uma equipe sem uma forte prova de confiança. Ele parece estar mais no lado ideológico do que materialista das coisas. Eu disse para ir direto ao ponto. Zero interrompeu novamente. Por 2 segundos, Oni não disse nada. Estou disposto a pagar a você mais 50% do nosso salário, mas quero que você siga minhas ordens, disse Quando são os pagamentos e o que você quer que eu faça? Nu perguntou. Os pagamentos são adiantados todos os meses, respondeu e não vou obrigar você a fazer nada que coloque em risco nossa missão principal. Eu só não quero ficar sozinho entre um grande grupo de pessoas que podem me trair a qualquer momento. Tudo bem, Zero respondeu antes de esticar o braço direito para primeiro pagamento. Espere um segundo, disse Eu não vou concordar sem algum seguro. Depois de dizer isso, Oni pegou seu próprio Space Ring e convocou um contrato. Ele rapidamente preencheu alguns espaços em branco no contrato e o assinou antes de entregá-lo a Zero. Zero deu uma olhada no contrato e bufou. Não desperdice meu tempo. O que você quer dizer? Perguntou. O contrato reflete o que acabamos de acordar. Sim, tem, Zero respondeu, mas isso é um contrato fictício. Não preciso de um contrato, mas você queria e agora está me oferecendo um contrato fictício. Riu um pouco. Eu só queria ver se você realmente tinha experiência nas formas mais obscuras de fazer negócios. Afinal, todos nós usamos máscaras e escondemos nosso verdadeiro eu. O primeiro contrato desapareceu e um novo contrato apareceu, que rapidamente assinou. Depois de receber o contrato, Zero olhou para ele por cerca de 5 segundos antes de assiná-lo. Uma segunda cópia do contrato apareceu ao lado dela, e Oni pegou essa cópia enquanto Zero manteve o original. Pagamento, Zero disse enquanto estendia a mão para novamente. Tirou um enorme saco de ouro de seu anel espacial e o jogou para Zero. Zero vagarosamente o armazenou em seu próprio anel espacial. Entrarei em contato se precisar de alguma coisa, disse Claro, Zero respondeu. E então, voltou para 2, e eles continuaram conversando. Zero simplesmente continuou correndo sozinho. Sword Golf Magic. Capítulo 228 Aranha Arfire. Após cerca de 2 horas, a equipe chegou ao fundo da cratera, deixando para trás as problemáticas agulhas de gelo. Mas agora, eles tinham que escalar a gigantesca e longa encosta ao norte. A zona do vulcão Weir tinha uma altitude muito alta. Afinal, a zona era essencialmente uma montanha gigantesca, com mais de 10 quilômetros de altura. Depois de subir um pouco, o oficial e notaram algo. Foi para Zero. Como meu primeiro pedido, não quero que você se envolva. Zero também percebeu o que estava acontecendo e assentiu. Garotos, quem quer se provar? O oficial gritou com um sorriso malicioso para a equipe atrás dele.
Quem está disposto a enfrentar uma fera do Early General Stage com apenas 2 pessoas? Os Bootlickers queriam pular para frente para provar seu valor, mas quando souberam que só podiam lutar em dupla, a maioria desistiu. Mas ainda havia alguns deles que estavam interessados. Estou disposto, um de repente gritou. Os Bootlickers rangeram os dentes quando ouviram o grito de um. No momento, eles se arrependiam de não terem gritado antes. Tudo bem, e quem será seu parceiro? O oficial perguntou com um sorriso. Um olhou para dois. Dois perceberam o que um havia planejado. Coçaram o queixo e assentiram. Eu também estou disposto, ele gritou. Tudo bem, então vamos lá, gritou o oficial. Há um Arthur Spider a leste de nós. Todos os outros, vocês podem fazer uma pausa e assistir nossos camaradas lutarem. No momento, alguns dos Bootlickers estavam felizes por não pularem para frente, enquanto os Scumbags apenas riam. Arthur Spider tinha um estilo de luta mortal. Não era incomum para uma equipe ter uma baixa enquanto caçava um. Um e dois não pareciam se importar enquanto avançavam para o leste. Após alguns segundos, os dois notaram uma aranha de 2 metros de altura e muito larga à sua frente. Era aparentemente feito de magma endurecido e rapidamente notou as 2 pessoas atacando-o. Quão confiante você está em matá-lo? Um perguntou. 2 tiraram a longa lança em forma de agulha de suas costas. Esta arma é feita para matar feras. Ótimo, disse um. Então, eu serei a distração enquanto você o mata. Depois que um disse isso, ele avançou. Os outros não podiam dizer que tipo de habilidade ele estava usando, mas um se tornou muito rápido enquanto avançava. CRRRK. O gelo ao redor da aranha se transformou em vapor quando seu corpo começou a brilhar em uma luz quente e brilhante. Então, ele também investiu contra seus oponentes. Bang! A aranha saltou, seu corpo deixando para trás uma nuvem de vapor. De repente mudou de direção e disparou para o lado. Bum! A aranha pousou, destruindo os arredores quando o fogo apareceu ao seu redor. Os soldados que assistiam apenas riram quando viram o ataque do Arthur Spider. Arthur Spiders tinham a rara afinidade de lava, uma mistura de afinidade de fogo em terra. Eles tinham a explosividade do fogo, o que aumentava sua velocidade, e o peso e a defesa da terra. Claro, a desvantagem era que Arthur Spiders não podia atacar à distância. Mas eles eram extremamente mortais em combate corpo a corpo. CRK. A espada longa e curva de um atingiu uma das pernas blindadas da aranha, fazendo sua armadura explodir de suas pernas. Alguns dos soldados que assistiam sabiam que um havia usado e reconheceram sua afinidade. Ele infundiu sua arma com metal mana, o que lhe deu uma certa propriedade de destruição. Um metal mana não era muito útil contra a maioria das bestas, mas quando se tratava de bestas fortemente blindadas, poderia mostrar um potencial incrível. Vários guerreiros chamados de Warriors com Metal Affinity Armor Breakers. Quando a aranha percebeu que grande parte de sua armadura havia sido destruída, ela ficou furiosa e disparou fogo ao redor de seu corpo. Continuou circulando ao redor da aranha enquanto protegia seu rosto com sua espada curva. O calor sufocante poderia ferir gravemente um guerreiro do estágio geral inicial, mas usava um conjunto de armadura que era poderoso o suficiente para resistir ao calor. A aranha se virou para e o golpeou com uma de suas pernas. Originalmente, queria mordê-lo, mas esse inseto irritante era muito rápido e ágil. A aranha não conseguiu se alinhar adequadamente com seu alvo. Percebeu que a perna estava vindo, pulou e colocou a espada na frente dele. Rachadura. Um grande pedaço de armadura caiu da perna da aranha, mas foi lançado a vários metros de distância. No entanto, Oni pousou facilmente sem problemas. Trabalho feito. Disse com uma voz que sugeria um sorriso. Contra a execução, a voz de dois entrou nos ouvidos de um. Bufou. Mutar. Eu disse que provaria minha confiabilidade. Por enquanto, deixe-me confiar em você primeiro. É melhor você não me decepcionar. Dois não responderam. A aranha explodiu com fogo novamente. Boom!
Uma explosão gigantesca saiu das costas da aranha e ela saltou para a frente a velocidades incríveis. Um deles segurou sua espada curva em uma posição de bloqueio, mas não se moveu. SSSHHH. Alguns sons silenciosos de vento e neve vieram entre a aranha e então, o som explodiu nos sons uivantes de uma forte tempestade enquanto a neve e o gelo se acumulavam em um local anteriormente vazio entre os dois combatentes. Dois apareceram entre eles, sua lança fina puxada para trás. Seu braço esquerdo acariciou a lança, e sua ponta estava coberta de gelo azul escuro. Bang! Dois explodiram para frente e atacaram com sua lança. A aranha estava pulando com a parte de baixo primeiro, mas teria pousado antes de atingir seu alvo. No entanto, agora, dois o havia interceptado e não conseguia parar de pular. Dois colocaram todo o seu poder em sua lança. E então, ele perfurou para frente. O gelo na lança atingiu a parte de baixo da aranha. Rachadura. O gelo e a armadura na parte de baixo da aranha se partiram em pedaços. Naquele momento, o solo abaixo de Tu explodiu em si, o que lhe permitiu lançar um segundo ataque. Rachadura. A ponta da lança perfurou a parte de baixo da aranha, e a aranha soltou gritos dolorosos. CRRRR. O peso da investida da aranha empurrou dois para trás, deixando para trás um profundo rastro de destruição. Bang! As costas de dois bateram na lateral da espada de bloqueio de Rachadura. A lança saiu da parte de trás da aranha e os combatentes pararam de deslizar. Os pés da aranha se contorciam impotentes, pois não podiam tocar o chão abaixo deles. Um pulou nos ombros de dois e saltou para a frente. Sua espada curva deixou um arco negro em seu rastro. Xing! A espada curva atravessou a cabeça sem armadura da aranha. Essa era a fraqueza do Arthur Speeders. Todo seu corpo estava blindado, mas suas cabeças não aguentavam todo o calor de seus próprios corpos, deixando-os ali sem armadura. O corpo da aranha se contorceu e estremeceu. Mas a luta já havia acabado. Ver. Disse enquanto aterrissava. Eu não traí sua confiança, certo? Dois puxou sua lança para trás e deixou a aranha cair no chão. Você não fez, Dois disse. Acho que você pode ver esta parte como uma boa primeira impressão. Ótimo. Disse. Zero observou tudo isso à distância. Eles são muito poderosos, ele pensou. Bom trabalho. O oficial gritou com algumas palmas educadas. Isso vai entrar no relatório. Se continuar assim, com certeza receberá um bônus no final do ano. Você pode deixar o cadáver para a vida selvagem. Como afirma o acordo, você perde os cadáveres das feras que matar aqui. Claro, o pagamento é mais do que suficiente para compensar isso. E dois voltaram para o grupo sob os olhares interessados de seus companheiros. Vários dos novatos ficaram surpresos, enquanto os scumbags e botliqueiros observavam aqueles dois com as sobrancelhas franzidas. Esses dois eram muito fortes. Se esses dois continuassem tendo um desempenho tão bom, seus próprios bônus seriam colocados em risco. Alguns dos canalhas olharam para Zero. Se eles pudessem fazer os números lutarem entre si. Sword Golf Magic. Capítulo 229. Após o breve encontro com a aranha, os soldados continuaram. No caminho, eles encontraram uma outra fera, mas essa estava no estágio geral médio. O oficial e dois botliqueiros cuidaram da fera, e o oficial deu alguns elogios aos dois antes de continuar. Os dois botliqueiros não mostraram um poder incrível, mas foram bons o suficiente para sobreviver e ganhar alguma atenção da fera, o que permitiu ao oficial matá-la. Uma hora depois, o grupo finalmente chegou ao seu objetivo. Era uma cidade recém-construída com paredes azuis escuras de mais de 20 metros de altura. Shang, disfarçado como um dos números, olhou para as paredes e ficou surpreso com a rapidez com que os magos deste mundo conseguiram construir paredes tão gigantescas. Espere aqui, disse o oficial, e caminhou sozinho em direção à cidade. Os soldados na parede foram cuidadosos e só deixaram o oficial entrar depois de trocarem algumas palavras. O oficial permaneceu dentro da cidade por alguns minutos. Ao retornar,
Estava acompanhado de outras duas pessoas. Um deles usava a mesma armadura do oficial, mas a terceira pessoa usava um conjunto de armadura que superava em muito o conjunto de armadura do outro. Shang sentiu uma forte ameaça vindo daquela pessoa, que lhe disse que ele deveria estar no estágio do comandante. O guerreiro do Commander Stage olhou para os soldados reunidos e acenou com a cabeça. Traga-os para sua nova casa, ele ordenou ao oficial. Sim, senhor. O oficial gritou com uma saudação. O guerreiro Commander Stage assentiu e entrou na cidade novamente, seguido pelo segundo oficial. Vocês ouviram, rapazes? O oficial gritou para seu grupo. É hora de chegar à sua nova casa. Os botriqueiros e Hulk saudaram enquanto os outros permaneceram em silêncio. Depois disso, o oficial conduziu todos para o nordeste. Na hora seguinte, alguns dos Scumbags e alguns Hulks começaram a ficar para trás. Eles correram o dia todo e simplesmente não podiam mais correr. Os Hulks ajudaram seus camaradas, mas os Scumbags deixaram seus camaradas para trás, não se importando se eles sobreviveram ou morreram. Felizmente, os Scumbags que ficaram para trás ainda podiam ver o grupo à distância. Eles tiveram sorte porque basicamente não havia flora no antigo campo de batalha. Por fim, o policial parou e esperou até que todos chegassem, o que levou alguns minutos. O grupo cansado olhou em volta e cerrou os dentes em frustração quando não viu nada ao redor. Isso significava mais caminhada. Agora, todos estavam no topo de uma colina menor. A essa altura, não havia muito gelo no chão, mas ainda nevava levemente. No entanto, a neve derreteu rapidamente assim que atingiu o solo. O solo na colina estava mais quente que o ar, o que dizia a todos que eles estavam perto da zona do vulcão Irm. No momento, era noite, mas devido à espessa cobertura de nuvens, parecia que era noite. Esta é a nossa nova casa. O oficial anunciou. Os soldados olharam em volta confusos. Esta colina. O oficial apenas sorriu. Vamos construir um posto avançado neste local exato. Ele anunciou. O grupo de soldados não estava muito entusiasmado com isso. Agora, vou distribuir tarefas com base no que vi de você até agora. Depois disso, o policial chamou uma pessoa após a outra para frente. Você vai construir o muro, disse o oficial a um dos canalhas. O canalha cerrou os dentes. Ele havia sido um dos que ficaram para trás e tinha certeza de que esse era o motivo pelo qual o oficial lhe deu o trabalho mais ingrato de todos. Construir uma parede era chato, tedioso, demorado e exaustivo. Foi o pior trabalho. A frustração do safado se transformou em raiva, mas ela não ousou reclamar. Mesmo que o oficial falasse muito casualmente com todos, o Scumbag tinha visto o que o oficial havia feito com um dos Scumbags quando eles falaram sem permissão. No final, o Scumbag saiu com outros 3 Scumbags para construir o muro. O oficial traçou uma linha profunda no chão para simbolizar onde o muro deveria ser construído enquanto os outros esperavam por suas designações. Com base na linha, a parede acabaria com uma circunferência de cerca de 100 metros. Quero com 10 metros de altura e 2 portões, disse o oficial, apontando para onde os portões deveriam estar. Senhor, o que devemos usar como material? Um dos canalhas perguntou em um tom educado e cuidadoso. O oficial apenas sorriu. Vocês 3 pelo menos conseguiram chegar a este morro com suas próprias forças, disse o oficial. Então, o oficial olhou para os 5 alunos que ficaram para trás, que foram ajudados por seus companheiros. Eles não o fizeram, disse o oficial. Naquele momento, os alunos sabiam o que ia acontecer. Os alunos que ficaram para trás ficaram brancos, enquanto os outros alunos se sentiram chocados e culpados por ajudá-los. De lado, Shang observava tudo dele com uma sobrancelha erguida, que não podia ser vista através de sua máscara. Este oficial definitivamente não promove a união, pensou. Parece que ele se preocupa mais com a força individual. Punir um soldado por ajudar outro soldado era muito anormal. Normalmente, os militares transformavam um grupo de soldados em uma entidade. Isso obviamente não era o que o oficial tinha em mente.
O oficial chamou os 5 Rookies que ficaram para trás para frente. Xing. 5 picaretas apareceram diante do oficial. Os 5 alunos olharam para as picaretas com medo. Então, o policial apontou para uma colina diferente, a quase 1 quilômetro de distância. Eu quero as coisas boas, disse ele. O material que tem pelo menos 10 metros de profundidade no solo. Seu trabalho é pegar a boa pedra e trazê-la para os construtores. Você não precisa cortar as pedras em tamanhos uniformes. Isso faz parte do trabalho dos construtores. Todos olharam para a colina ao longe. Desta posição, eles podiam ver os quilômetros ao redor muito bem, e podiam ver várias bestas do General Stage daqui. Era uma tarefa perigosa. Senhor, com todo o respeito, Nosbang. O policial deu um tapa tão forte no aluno que vários de seus dentes caíram. Quem te disse para não ter força de vontade? O oficial gritou com uma voz enfurecida. Seu corpo é tão poderoso quanto o de todo mundo, mas você ficou para trás. Bem, já que você relaxou na jornada, obviamente precisa de mais treinamento. Alguns dias minerando e carregando pedras pesadas devem trazer um pouco de disciplina à sua cabeça preguiçosa. Os outros Rookies ficaram horrorizados enquanto os scumbags riam. Não houve mais reclamações. Depois disso, o oficial chamou os lambibotas e deu-lhes a tarefa de construir várias casas, cada uma com uma finalidade diferente. Materiais. Eles também teriam que pegar a pedra com picaretas. No entanto, esse grupo de soldados tinha duas coisas que tornavam as coisas mais fáceis para eles. Em primeiro lugar, as pedras não precisavam ser os materiais mais duros. Contanto que o prédio não caísse quando um guerreiro do General Stage acidentalmente caísse sobre ele, tudo bem. Em segundo lugar, eles foram autorizados a administrar a si mesmos, o que significava que nem todos tinham que fazer a difícil tarefa de minerar pedras o tempo todo. Eles poderiam apenas fazer rotações. Depois disso, o oficial chamou os Rookies restantes. Parece que vocês precisam de algum treinamento. Assim, você será responsável por lidar com todas as feras mais fracas nos arredores e especialmente aquelas que ameaçam o caminho da mineração. Não me importa como você mata as feras, mas não quero ver nenhuma fera daqui de cima. Se houver uma besta do estágio geral intermediário ou mais forte, você irá relatar isso para mim. O oficial ordenou. As reações foram mistas. Alguns dos novatos ficaram felizes por não tanto ter que fazer trabalhos manuais chatos, mas outros ficaram nervosos e um pouco assustados. Então, o oficial chamou os scumbags restantes para frente. Vocês parecem um bando incrível em se salvar, disse o policial. Os scumbags não gostaram do que o policial estava dizendo, mas não ousaram levantar a voz. Por causa disso, sua responsabilidade será o reconhecimento. Você vai explorar até 10 quilômetros ao norte, que é onde a zona do vulcão Wen começa, e 50 quilômetros em todas as outras direções. Eu quero saber quais feras você vê, onde você as vê, seu poder e, especialmente, quero saber se você vê algum humano. O oficial ordenou. Os canalhas fizeram uma careta. Este era um trabalho extremamente perigoso. Agora, restavam apenas os números. O policial olhou para 1 e 2 um pouco e então se concentrou em 0 com uma carranca. Alguém adivinhou o que o policial estava pensando e caminhou até 0. Ele e eu temos um acordo. Eu confio na força dele. O oficial olhou para 0 um pouco mais. 1 e 2 provaram sua força, mas ele ainda não tinha visto 0 lutar. No entanto, como não havia garantido 0, o oficial não se importou. Você vai ficar de prontidão aqui, disse o oficial. Sua responsabilidade é lidar com quaisquer feras do estágio geral intermediário. Você tem o poder para fazer isso? Perguntou o oficial. O oficial não perguntou se os outros eram capazes de lidar com suas tarefas, pois esperava-se que eles tivessem o poder de realizar suas tarefas. Mas matar uma besta do estágio geral médio estava além do escopo normal. 1 e 2 pareciam estar bastante confortáveis em sua luta com o Arthur Spider, e foi por isso que ele pensou em deixá-los fazer esse trabalho.
Os três números se entreolharam. Eu quero um pagamento extra. O oficial olhou para Zero com as sobrancelhas franzidas. 1 e 2 também olharam para ele. Posso garantir que, se você conseguir matar um casal em um grupo, seu bônus será, no mínimo, acima da média, mesmo que o desempenho no restante de sua estada seja medíocre, disse o policial. Tudo bem por mim, disse Zero. 1 e 2 se entreolharam e assentiram. Concordamos, disse um oficial. O oficial sorriu e assentiu. Bom. Então, ele se virou para todos os outros. Agora, faça o seu trabalho. Sword Golf Magic. Capítulo 230. Durante a próxima hora, todos começaram a fazer seu trabalho. O oficial estava observando todos da colina, garantindo que ninguém estivesse relaxando. Apenas 10 minutos depois, os Rockies começaram a enfrentar a primeira fera. Eles estavam todos atacando uma única besta, que estava apenas no estágio geral inicial. Claro, como havia apenas 4 novatos que não estavam condenados a minerar pedras o tempo todo, a luta ainda foi relativamente equilibrada. O oficial observou os Rockies atacarem a fera solitária do Early General Stage com desdém. 4 guerreiros estavam lutando uniformemente com uma besta em seu nível. Isso estava muito abaixo dos padrões do oficial. Ele queria soldados poderosos, não medianos. Mas, por enquanto, ele os deixou ganhar alguma experiência. Após cerca de 2 minutos, a fera morreu e os Rockies descansaram. Mexa-se. Não me faça descer aí. O oficial gritou alto do topo da colina. Os Rockies olharam chocados para o oficial. Eles tinham acabado de matar uma fera. Eles não foram permitidos nem mesmo um segundo de pausa. No final, eles foram para a próxima besta com os dentes cerrados. 5 minutos depois, eles mataram a segunda besta e o oficial gritou para eles continuarem. Nos 30 minutos seguintes, os Rockies mataram mais 2 feras. Enquanto eles caminhavam para o próximo, o policial bufou. Esses idiotas, ele disse alto o suficiente para que os 3 números ouvissem. Não sei se eles simplesmente não estão prestando atenção ou se não conseguem ver o que está à sua frente. Deixe um deles morrer, o oficial ordenou às 3 pessoas que estavam atrás dele. Eles têm que aprender. Entendido, disse enquanto avançava. 0 e 2 seguiram logo atrás. Os Rockies estavam atacando uma enorme salamandra. Tinha mais de 3 metros de altura e mais de 10 metros de comprimento. Era laranja avermelhado e simplesmente ficou imóvel em um ponto. Os Rockies se aproximaram e entraram em formação. Então, eles atacaram da mesma forma que atacaram as outras feras. 2 deles atacaram pela frente, querendo chamar sua atenção. No entanto, a salamandra não se mexeu. Quando viram que não se movia, atacaram-no com suas armas. CRK. Clink. A arma mais pesada conseguiu quebrar algumas de suas escamas, mas a arma mais leve ricocheteou. Os Rockies pararam imediatamente, com os olhos arregalados de choque. Isso não era uma fera do Early General Stage. A salamandra notou que havia sido atacada e seus olhos focaram nos 2 guerreiros que estavam bem à sua frente. Bang! Um de seus pés jogou um dos soldados para longe com um tapa, quebrando vários de seus ossos. Por sorte, o guerreiro conseguiu bloquear o ataque, o que salvou sua vida. O outro tentou fugir, mas a salamandra abriu a boca e soltou um violento sopro de fogo, que engolfou o guerreiro. O guerreiro gritou histericamente de dor e rolou ladeira abaixo, tentando se livrar do fogo. Alguns segundos depois, ele conseguiu se livrar do fogo, mas todos os seus pertences, exceto sua arma, foram queimados. Seu corpo estava coberto de queimaduras graves, mas a maioria sarou em um piscar de olhos. Os números perceberam isso. Ele tem corpo de guerreiro, pensaram ao mesmo tempo. O corpo do guerreiro era a única razão pela qual aquele guerreiro havia sobrevivido. Ele havia usado toda a sua mana enquanto estava queimando para segurar. Os outros 2 Rockies já haviam fugido há muito tempo, deixando os 2 primeiros sozinhos. O novato que havia sido jogado para longe fugiu rapidamente. A salamandra olhou para todos os humanos próximos a ela e eventualmente se concentrou no guerreiro que havia sobrevivido ao seu fogo.
Este foi o que quebrou suas escamas. O guerreiro fugiu em direção à colina e viu os números avançarem em sua direção. A esperança apareceu em seus olhos. Ajuda! Ele gritou alto. Nesse momento, um estendeu o braço para o lado, parando os outros dois. Horror e choque apareceram nos olhos do guerreiro. Desculpe, apenas seguindo ordens, disse um com uma voz desprovida de arrependimento ou culpa. Antes que o guerreiro pudesse entender o que um queria dizer, ele ouviu uma forte explosão atrás dele. CRSH. A salamandra abriu a boca e mordeu a parte superior do corpo do guerreiro, mastigando um pouco antes de engolir. Os outros novatos olharam com horror para o espetáculo. Um de seus camaradas havia morrido. Todos eles olharam para os três números com raiva e ódio em seus corações. Eles poderiam tê-los salvado. Monstros. Assassinos. Traidores. Os números esperaram um pouco antes de se dispersarem. No caminho para cá, eles conversaram sobre sua tática e já haviam bolado um plano. A salamandra comeu as pernas e olhou para os três guerreiros que se aproximavam dela. Não se importava muito com os guerreiros anteriores, mas esses três pareciam perigosos. Bom, muitas feras tinham um impulso inerente para a batalha, e os instintos da salamandra diziam que ela se tornaria mais poderosa se vencesse. Um avançou com velocidades incríveis e a salamandra se concentrou nele. Bang! A salamandra avançou e tentou morder um imediatamente saltou para trás. Enquanto lutava contra a aranha, ele estava confiante em escapar de seus ataques enquanto permanecia no alcance corpo a corpo, mas esta salamandra era muito mais perigosa. Por causa disso, Oni manteve distância da salamandra a mais de 10 metros. Isso lhe daria tempo suficiente para reagir aos seus ataques. A salamandra errou por pouco e saltou novamente em direção à sua presa. A salamandra era muito mais rápida que mas a superou perfeitamente. Ele só estava se movendo quando a salamandra já havia feito seu movimento, o que lhe deu tempo suficiente para sair do alcance. Por fim, a salamandra percebeu que essa abordagem não funcionava e soltou um bafo de fogo abrasador. Foi engolfado pelo fogo ardente, escondendo dos olhos da salamandra. O oficial na colina apenas sorriu. Neste momento, o oficial viu agachado atrás de um escudo gigantesco, que havia sido convocado de seu anel espacial. Muito esperto, pensou o oficial. A salamandra percebeu que seu fogo ainda estava sendo disperso por algo alguns segundos depois, o que a fez pensar que sua presa ainda estava viva. A salamandra intensificou seu fogo enquanto tentava queimar sua vítima até o nada. Infelizmente, não podia ver o escudo gigante sob seu fluxo de fogo. De repente, a salamandra viu atacar à distância. Um segundo depois, a coisa que parou o fogo da salamandra começou a desaparecer lentamente. O escudo só poderia resistir a tanto fogo antes de derreter. De repente, a salamandra notou uma luz azul vinda do canto de sua visão e focou na luz. Uma lança gelada azul escura aproximava-se rapidamente da pupila da salamandra. Por reflexo, a salamandra imediatamente saltou para a esquerda para escapar da lança. Ah! A salamandra ouviu um grito estrondoso e profundo vindo do local para onde estava saltando. Sua visão se concentrou em seu objetivo e viu um homem com uma espada colossal gritando no que parecia ser raiva. Todos os músculos do corpo do homem aparentemente explodiram enquanto todo o seu corpo estava empurrando o poder de sua espada. E então, quando o corpo da salamandra alcançou o homem, a gigantesca espada de Zero partiu para frente. Boom! Uma explosão de fogo apareceu atrás de Zero, todo o seu corpo avançando com tudo o que tinha. O corpo da salamandra ainda estava no ar e seu lado estava virado para Zero. A espada de Zero atingiu a lateral do corpo da salamandra. Rachadura. A pesada e gigantesca espada perfurou as escamas e cortou o corpo da salamandra até atingir a espinha da salamandra. CRK. A espinha rachou sob o poder da espada, mas não quebrou. E então, boom! Uma violenta explosão de fogo saiu da espada, que foi enterrada no corpo da salamandra. Rachadura. A espinha se partiu e a força da explosão partiu a salamandra em duas.
As duas metades da besta passaram ao lado de Zero enquanto sua espada explodia no chão. Silêncio. 1 e 2 olharam chocados para Zero. Zero disse a eles que poderia matá-lo se tivesse uma oportunidade, mas eles não esperavam isso. A pura brutalidade e poder por trás desse ataque eram insanos. Aquele cara dividiu uma fera do estágio geral médio em duas metades. Os olhos do policial também se arregalaram ao ver o poder de Zero. Todos os soldados muito pararam de trabalhar para assistir à luta e ficaram igualmente chocados. Zero lentamente se levantou e caminhou até Oni. Ele não disse uma palavra. Só olhou para Zero, sua expressão indiscernível por trás de sua máscara. O grito deveria ter mascarado minha ausência de exaustão, Chang pensou enquanto parava na frente de um. Se houver traidores neste acampamento, eles definitivamente vão me notar. Com minha proclamada ganância por dinheiro, é mais provável que eles me paguem em vez de se livrarem de mim. Eles não podem ignorar alguém como eu se quiserem que seu plano funcione. Sim, Zero era Chang. Nos últimos meses, o corpo de Chang passou por um surto de crescimento insano, fazendo-o atingir cerca de 185 centímetros. Seu cabelo teve o crescimento acelerado por magia, e os músculos de seu corpo aumentaram de volume devido a alguns remédios que ele havia tomado nos últimos meses. O reitor havia dado a Suor um grande número de minério de pico geral para atualizá-lo e permitir que ele mudasse de forma. Para tornar a espada tão grande, o reitor gastou mais de 50 unidades de minério. Com certeza, ninguém seria capaz de vincular o antigo Shang a Zero. Eles eram completamente diferentes. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.